Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre nos envolva nessa noite. Hoje trouxemos para a reflexão da noite o tema esquecimento das ofensas para desligar-se do mal. E as reflexões para esse tema, elas estão inseridas no capítulo 10 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu peço para que depois, com mais tempo, vocês peguem o Evangelho para ler ele na íntegra. São capítulos com muitos ensinamentos que só fazem bem para todos nós. E em Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22, existe esse trecho que vem muito de encontro a esse tema da noite. E ele diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, disse a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, nesse trecho, nós vemos que essa passagem de Mateus, ela traz para nós a reflexão da reconciliação, do esquecimento das ofensas, daqueles momentos onde tivemos divergência com aqueles com quem convivemos. E isso são situações que acontecem o tempo todo, seja dentro do lar, seja no trabalho, com os amigos, até em momentos de lazer pode acontecer. E Jesus, nosso modelo, modelo da humanidade, nosso modelo, nosso guia, ele diz ali para Pedro que o ato de perdoar, quando ele fala não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, o ato de perdoar é uma ação constante. Ele tem que ser uma ação constante em nossas vidas, não somente as 7 vezes, constante, porque nós sempre vamos cair em alguma situação aonde somos ofendidos, aonde ofendemos. Então o perdão é essa verdadeira ponte para essa vida feliz, para essa vida com serenidade, com paz interior. Então, essas situações de desentendimentos, de divergências, de conflito, às vezes conflitos mais acirrados, eles têm um começo, um meio e um fim. Acontece ali aquela situação, mas passa. Aí, quando saímos daquele cenário de vibração pesada, de energia pesada, aquela discussão, aquela energia, ela fica impregnada nas mentes, na mente daquele que ofendeu, na mente do ofendido. Então, os sentimentos, as emoções geram
uma situação ruim, um sentimento ruim, e aquilo vira um círculo vicioso de formas, pensamentos negativa, de tristeza, de desencanto, de mágoa, né? Fica aquela mágoa, aquela situação. E esses sentimentos, eles podem gerar doença no nosso físico. Porque essa situação toda, ela permeia pelo nosso corpo sutil, e do nosso corpo sutil, se aquela mágoa não se desfaz, ela passa para o nosso corpo físico, criando a doença. Hoje existem trabalhos científicos que mostram que o perdão, ele muda completamente as características físicas daquele que perdoa. A libertação da mágoa, do rancor, ela se reverte em saúde física, em saúde mental, né? E na espiritual. E nas nossas vidas, esse perdão, essa oportunidade do perdão, de perdoar, ela acontece o tempo todo. É como quando acontecem esses embates, é como se a vida, naquele momento da discórdia, né, da discussão, é como se a vida nos desse uma cutucadinha e nos falasse assim: e aí, o que você vai fazer? Vai devolver na mesma moeda? Né? A agressão, aquela situação ruim? Ou você vai devolver para aquele que está agredindo e ofendendo a sua paciência, a sua piedade, a sua benevolência, a sua compaixão, os sentimentos nobres que Jesus nos ensina no seu Evangelho? O que você vai retribuir nesse momento? Sabemos que o perdão, ele é um processo. E nenhum de nós passaremos por conflitos, né? Por essas situações estressantes, ruins. Nenhum de nós vai sair dessa situação sorrindo, feliz, como se nada houvesse acontecido. Esse processo, ele necessita de distanciamentos. E esse distanciamento, ele passa a princípio pelo distanciamento, às vezes físico, porque a situação ali é tão ruim que você às vezes fala: ai, não quero nem falar agora porque eu preciso me desvencilhar de todas essas emoções. Mas o principal é se desvencilhar do distanciamento psíquico. Porque normalmente, depois que acontece uma situação assim, todos nós acabamos desenvolvendo diálogos internos que fica ali povoando o pensamento. E nesse povoamento, nesses questionamentos em função daquela situação, esses pensamentos normalmente nos chegam assim: devia ter falado tal coisa para ele no momento, né? Para ela, para aquela pessoa. Devia ter feito assim, o assado, né? Muito do nosso ego ferido.
Então, essa energia mental povoa nosso cérebro, sobrecarregando, né, de negatividade, trazendo uma exaustão mental, né, e física também, porque aquilo acaba passando para o nosso físico. E nós sabemos que a nossa capacidade de gerar imagens, ela é muito grande. Ela é muito grande. E nos faz ficar presos àquela situação, àquela imagem ali, né? E essa repetição dessas imagens, elas se tornam compulsórias. Você pensa, daqui a pouco você vai fazer alguma coisa, aquilo volta de novamente e continua congestionando, né, o cérebro e o coração, porque os sentimentos ali estão todos bagunçados. Então, a necessidade desse desligar-se da agressão, da ofensa, é uma necessidade absoluta para renovar essa atmosfera mental. Esse desligar-se é deixar de alimentar essas emoções, as emoções que o outro deixou em nós e as emoções que também nós sentimos. Porque essas emoções, elas são quase que uma hipnose, né? Ela tem uma força magnética muito grande. E naquele momento, ninguém consegue resolver grandes coisas, né? Precisa mesmo desse desligar. E nesse desligar, nós vamos refletir, raciocinar, para enxergar novas formas de resolver aquelas dificuldades, de entender o porquê o outro nos ofendeu, nos feriu naquele momento. Essas situações nos faz voltar para situações outras, para refletirmos qual foi a nossa posição naquele momento. E nesse refletir, vamos nos libertando, né, daqueles sentimentos. E aí, aos poucos, vamos voltando aos nossos afazeres cotidianos, sem estar com aquele peso, com aquela carga. E a vida vai tomando um novo curso. A terapia mais essencial para esses momentos é a terapia da oração. A prece, ela tem essa força para nos resgatar dessas energias densas e traz equilíbrio, paz, harmonia. E a doutrina, ela nos ensina, nos coloca tudo isso. Ela coloca como premissa que nós somos senhores dos nossos destinos. Temos o livre-arbítrio para agir da melhor forma possível. E sabemos que nós somos diferentes uns dos outros. Cada coração, cada mente, cada criatura
carrega muita coisa dentro de si. Carrega problemas variados, traumas variados, necessidades, angústias, né? Dificuldades de toda ordem. Por isso, devemos sempre nos colocar no lugar do outro. Esse desligar-se da ofensa, se agirmos com empatia, nos colocando no lugar do outro, que às vezes pode ter passado um dia ruim e acabou descarregando em nós. Às vezes não era nem uma vontade, né, de ter ofendido, de ter nos ofendido. Então, e também outra situação que também tem que ser refletida nesse momento. Muitas vezes nos consideramos vítimas. E se nessa discussão eu também falei alguma coisa que não foi bem entendida e ele agiu daquela forma? Por isso que precisamos, em todos os momentos da nossa vida, prestar muita atenção no agora, no presente. Entender as situações que acontecem e tentar ser empático nessas situações e às vezes também não colocar nosso primeiro pensamento, a nossa primeira emoção ali naquela situação. Então, e esse viver agora, esse buscar o agora, eu digo também em função de não ficar depois remoendo aquela situação que passou e nem ficar depois colocando no futuro de situações assim, não quero mais nem ver essa pessoa, né? Que às vezes a mágoa ali fica tão grande que fala, não quero nem ver. Não, vamos nos desligar, vamos sentir no aqui e agora, buscar a prece, buscar a oração, buscar os ensinamentos de Jesus, porque ali, nesses ensinamentos, com certeza virá a forma melhor de nos desligarmos dessas energias ruins e depois até de procurar essa criatura para tudo voltar a ser como era antes, entendendo o outro, sendo empático, perdoando até às vezes a nós mesmos, que às vezes nós também podemos ter contribuído para aquela situação. E devemos sempre lembrar que o bem, ele sempre restaura e equilibra todas as energias. O fazer o bem, o sentir o amor que Jesus nos pede para o nosso próximo, porque nesse instante é recolocado a lei divina, essa lei que está impregnada em nosso coração. E aí nesse momento a gente vai colocar em execução essa lei e fazer o melhor para aquela situação. Então que possamos sempre, em todas as situações de nossas vidas, buscar os ensinamentos de Jesus, porque com certeza, alicerçados nesses ensinamentos, nós sempre teremos e faremos e seguiremos as melhores
os melhores sentimentos para todas as situações de nossas vidas. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa sempre abençoar a todos nós. Que assim seja.